Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário de tijolo que tem passado por uma situação financeira muito difícil nos últimos anos. A sua vacância vem aumentando, a sua receita vem caindo, ele já teve que vender imóveis para poder pagar a sua alavancagem e se ele continuar do jeito que está, ele pode ser o primeiro fundo imobiliário a literalmente quebrar, deixar de existir. Estou falando sobre o fundo imobiliário XP-PR11, um fundo de lajes corporativas. Então vamos aqui analisar melhor sobre esse fundo e ver se existe realmente a possibilidade desse fundo quebrar. Lembro que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E como uma maneira de agradecimento, peço aí que você deixe seu like e um comentário do vídeo que ajuda bastante o canal a poder crescer. Então vamos lá, pessoal. O XP-PR11 fechou na última sexta-feira custando R$ 22,07. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 22,03 e os R$ 50,24. Então, nota-se que o seu preço de fechamento de sexta-feira está justamente aqui na sua mínima dos últimos 12 meses. E se pegarmos o seu gráfico maior dos últimos 5 anos, desde que esse fundo começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá em dezembro de 2019 para cá, ele só vem caindo ladeira abaixo. Então, imagine quem comprou esse fundo aqui na faixa dos R$ 105. Se ele não vendeu esse fundo, imagine aí o prejuízo com respeito à desvalorização que esse investidor já teve. Podemos observar aqui também que seu dividend yield está de 10,87%. Porém, ele está alto dessa maneira por causa da sua desvalorização. Lembrando que o dividend yield é o cálculo entre o preço do ativo juntamente com o valor que ele paga em rendimentos. Então, se o preço do ativo ele cair bastante, o dividend yield vai ficar elevado, por assim dizer. Por isso que ele está aqui de 10,87%. Aqui mostra, pessoal, o perigo de se olhar apenas a rentabilidade do fundo. Muitas vezes a pessoa olha apenas aqui o dividend yield, mas não vê todo o contexto pelo fato do dividend yield estar nessa faixa aqui de valor. Podemos notar aqui que nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou R$ 2,40, que é um valor realmente muito pequeno. E tirando como referência aqui os últimos 12 meses, ele já teve uma desvalorização de 50%. Então, é muita coisa. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que o seu valor patrimonial por cota, o que seria o seu preço justo, é R$ 70, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 22. Então, uma diferença realmente muito grande. O seu P sobre VP está de 0,31. Isso quer dizer que esse fundo ele está com desconto de aproximadamente 69%. Do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 516 milhões de reais, porém, o mercado só está disposto a pagar nele no momento 161 milhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 17 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Tem um pouco mais de 63 mil cotistas. Infelizmente, muito cotista aqui que está se lascando com esse fundo. Ele tem uma liquidez média diária de 273 mil reais. E descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de apenas 10 centavos. Isso correspondeu a um rendimento de 0,44%. E se pegarmos aqui o seu histórico de pagamentos em dividendos, podemos ver que ele também vem caindo literalmente, desde 2020 para cá. Então, só aqui podemos ver os números desse fundo não estão nada bem. Antes de irmos lá no seu relatório gerencial, continuando aqui no site Estados Invest, aqui podemos ver com respeito ao seu patrimônio líquido. Ele vem diminuindo desde 2020 para cá, ele vem caindo. Saiu aqui da faixa dos 651 milhões de reais para os 516 milhões de reais. Além disso, podemos ver esse outro indicador aqui com respeito a valores a pagar com o XP-PR11. No caso, despesas que esse fundo ele tem. E nota-se essa linha aqui, ó, que suas despesas ela tem aumentado cada vez mais. Aqui embaixo nós podemos ver o portfólio dos seus imóveis. Atualmente ele tem 5 imóveis, como eu falei, são lajes corporativas. E observem só, pessoal, a vacância desse fundo. Com respeito a esse edifício aqui, ele tem uma vacância atualmente de 38%, o que é altíssimo. Esse segundo aqui, ele tem uma vacância de 32%. Esse terceiro, ele não tem vacância nenhuma, porém, é um espaço muito pequeno de apenas 1.000 metros quadrados. Então, relativamente, isso daqui contribui muito pouco para a sua receita mensal. Ele tem esse outro edifício aqui, onde tem uma vacância de 54%. E, por último, ele tem esse outro condomínio aqui, pequeno também, de 896 metros quadrados, onde ele tem 100% de vacância. Então, não tem ninguém ocupando esse imóvel dele.
Então mostra assim, pessoal, que os números do XP-PR11 realmente são muito ruins, muito negativos e realmente contribui assim para aquela possibilidade que eu falei do fundo literalmente vir a quebrar aí no futuro se ele não conseguisse recuperar. Recentemente, esse fundo ele já vendeu alguns imóveis. Ele tinha vendido a sua participação em alguns imóveis para poder pagar algumas dívidas de alavancagem que ele tinha. Vamos aqui agora no seu relatório gerencial ver como é que esse fundo ele tem se desempenhado. Primeiramente, só para vocês terem uma noção, ele é gerido aqui pela XP. Ele tem uma taxa de administração que pode variar entre o 0,95 até 0,75. Uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6%. Então essa taxa aqui nem está sendo cobrada, já que ele não está conseguindo receita praticamente nenhuma. Aqui no seu demonstrativo financeiro, observem só, correspondente ao mês de junho de 2023. Ele teve uma receita total aqui que correspondeu a R$ 2.551.000. Essa receita veio da sua receita de locação, no caso, o aluguel que ele recebeu dos seus inquilinos, que somou-se um valor de R$ 2.373.000. Ele também teve uma receita aqui de LCI e renda fixa que somou R$ 178.000. Então, no final, sua receita bruta foi de R$ 2.551.000. Porém, ele teve uma despesa aqui de R$ 2.057.000. Então, no final, calculando aqui, ele teve assim uma receita líquida, já tirando as suas despesas, de apenas R$ 494.000. Imagine aí dividir praticamente R$ 500.000 entre 63 mil cotistas. Então, realmente muito complicado. E observem aqui que ele distribuiu esse valor aqui, ó, de R$ 731.000. Então, observe. Ele gerou essa receita e distribuiu essa receita. Então, ele pegou dinheiro do seu caixa para poder pagar justamente esses 10 centavos aqui que ele pagou como último rendimento aos seus cotistas. Então, o fundo está queimando seu caixa para poder pagar pelo menos 10 centavos aos seus cotistas. Se ele não pegasse esse valor aqui a mais para poder pagar os 10 centavos, provavelmente ele iria pagar aqui 6 ou 7 centavos em rendimentos aos seus cotistas. Nesse gráfico aqui, ó, com respeito às suas despesas, que é essa linha aqui cinza embaixo, nós podemos ver que desde março desse ano de 2023 para cá, a sua despesa mensal ela vem aumentando cada vez mais. Provavelmente aí por causa das suas alavancagens, dívidas que ele tem que pagar. Mais adiante eu vou mostrar que ele ainda tem 5 dívidas, se eu não me engano, para poder pagar. E outro fator é que sua vacância física ela tem aumentado. Então ele está tendo uma receita menor e além disso uma despesa maior, porque imóveis vagos contribuem para uma despesa maior. Aqui nós podemos ver que praticamente 96% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Ele tem 4% aqui na renda fixa, que foi aquelas aplicações que eu te mostrei lá de LCI e renda fixa. Aqui podemos ver também que 100% dos seus contratos são contratos típicos. Contratos típicos são contratos com uma duração menor, geralmente no máximo aí 3, 4 anos no máximo. Aqui nós podemos ver os seus principais locatários, especialmente os que contribuem com a maior receita. Se destaca aqui a Shopee, que corresponde a 20%, a Uber, com 10%, a Cielo, com 12%, a Netflix, entre outras. E aqui ao lado nós podemos ver o setor de atuação dos seus locatários. Se destaca aqui em especial empresas do setor de comércio eletrônico e empresas de serviços financeiros. Além disso, descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que a maioria dos seus contratos são reajustados anualmente usando o índice IGPM em 60% e em 40% o índice IPCA. E mais embaixo aqui também podemos ver que a maioria dos seus contratos, 88%, vence aqui em 2025. E mais embaixo aqui nós podemos ver a evolução da sua vacância física dos últimos 12 meses. Em julho de 2022, ela estava aqui de 46% e aumentou mais um pouquinho para 47%. Então, praticamente não teve assim muita diferença de um ano para o outro. Então, esse fundo, diferente dos outros fundos do mesmo segmento de lajes corporativas, ele não tem conseguido diminuir a sua vacância. Muito pelo contrário, ele tem aumentado ainda mais a sua vacância. Para quem não sabe o que é a vacância física, é a porcentagem dos seus imóveis que estão vagos, que não tem nenhum inquilino. Aqui mostra com respeito à sua participação em cada um dos edifícios atualmente que ele tem participação. Lá aqui no site Estados Invest estava mostrando 5, né? Mas provavelmente alguns edifícios aqui foram o que ele vendeu. Então ele vendeu para poder pagar dívidas.
E aqui mostra a sua participação em cada um desses imóveis. Nenhum ele tem 50%, no outro 30% e nesse último 18,7%. Aqui podemos ver que ele menciona que ele tem atualmente 3 imóveis, somente 3. Soma-se uma área total de 66 mil metros quadrados, então pouca coisa. Atualmente ele tem aqui 14 locatários. E aqui mostra que ele tem uma vacância física de 47% e aqui está mostrando vacância financeira de 0%. Porém, isso daqui está totalmente errado, porque se o fundo ele tem vacância física, consequentemente ele tem vacância financeira. Vacância financeira, para quem não sabe, é a receita que o fundo ele está deixando de ganhar por aqueles imóveis que estão desocupados. Então, se ele tem vacância física, consequentemente ele vai ter vacância financeira. E aqui nós podemos ver alguns detalhes com respeito aos seus contratos de locações. No caso, aqui vai mostrar quem é os locatários de alguns dos seus espaços, o espaço que ele ocupa atualmente, o conjunto ou andar que ele está localizado, além dos tipos de contratos e os seus indexadores para poder fazer o reajuste, além do vencimento dos seus contratos. Observem só, pessoal, muitos espaços atualmente do XP-PL11 realmente estão totalmente vagos. Uma vacância de 47%, então quase metade de todos os seus imóveis estão literalmente desocupados. E por último, como eu mencionei aqui, além da vacância aumentando, da sua despesa aumentando, o XP-PR11 ainda tem dívidas para poder pagar. No total são 4 CRIs que ele emitiu para poder fazer aquisição de imóveis. E aqui vocês têm todas as informações que você precisa para analisar. Observe que ele está devendo aqui aproximadamente 591 milhões de reais. Então, pessoal, infelizmente, os números do XP-PR11 não são nada bons, tem se complicado cada vez mais. Como eu mencionei, ele tem dívidas a poder pagar. Sua vacância física, que são a porcentagem dos seus espaços que estão desocupados, que estão vagos, tem aumentado cada vez mais. A sua despesa tem aumentado e praticamente 88% dos seus contratos já vão vencer aí no ano de 2025. Então tem pouco tempo aí até os seus contratos eles vencerem. Imagine se os seus locatários não renovarem os aluguéis. Então a situação vai ficar praticamente insustentável para esse fundo conseguir se manter de pé. E que tem sim uma grande possibilidade desse fundo no futuro próximo vir literalmente a quebrar, a deixar de existir por não conseguir se manter de pé. Aí talvez você me questione, sim, Lucas, mas então se o fundo realmente vir a quebrar, o que é que ele vai fazer? Será que os cotistas vão ficar no prejuízo? Não. O que é que literalmente o fundo ele faz? Ele vai pegar os imóveis que ele tem, no caso, a sua participação nos 3 imóveis que atualmente ele tem, que são esses 3 imóveis aqui onde ele tem participação. Então ele vai pegar e vender os seus espaços, no caso a sua participação, e o valor da sua venda ele vai repartir para todos os seus cotistas. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Depois deixe aí nos comentários o que é que você acha da situação do XP-PR11. Acha que ele vai vir realmente a quebrar? Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.